Opa, bom dia, eu sou o Vitor e hoje eu vou falar de Batman Ano 1. Abordando o surgimento do Vigilante de Gotham, Batman Ano 1 se tornou uma leitura obrigatória para novos leitores. Além de apresentar Bruce no início de sua carreira, ele também apresenta Gordon e também seu início de carreira, ainda não se tornando um comissário, em Gotham, de uma maneira tão viva e tão especial que você consegue entender todas as suas facetas, dualidades e personalidade. Uma das partes mais marcantes do quadrinho pode-se dizer que é a parte em que Bruce decide sair pela primeira vez à noite para combater o crime. Mesmo após anos de treino, ele se sente despreparado, sente que falta algo para se tornar o Batman. Ele sentia que ele estava despreparado, e talvez ele realmente estivesse. Considerando que ele foi espancado por mulheres, policiais, preso, quase morreu, mas um monte de coisa. Por sorte ele consegue escapar, ele retorna no carro dele e ele vai ao estúdio de seu pai. Lá, a gente tem uma das cenas mais impactantes dessa história. Quando Bruce se depara na poltrona de seu pai, completamente sem saber o que fazer, perdido, sangrando até a morte, ele pensa consigo mesmo que talvez preferisse morrer se ele não soubesse o que ele precisava, o que faltava para ele se tornar um vigilante, o que ele precisava para mudar Gotham. E nesse instante entra um morcego. E ele tem ali, você consegue ver pela cara, pelas falas, ele entende o que ele precisa fazer, ele precisa do medo. Algo tão intrínseco ao personagem que se torna quase impossível falar do Batman sem citar o fato de que ele poderia ser um personagem de filme de terror. Ele sempre foi caracterizado como um personagem sombrio, muitas vezes brutal, mas mesmo assim, o Batman não perde sua humanidade. Falando de partes marcantes, essa história é recheada disso. Cada mini sequência de histórias sempre tem alguma coisa interessante, desde o trama do Gordon, dele traindo a esposa e toda a relação dele com os policiais, ele sendo espancado, ele tendo essa perseguição, ele usando o fato dele ter traído a esposa como chantagem para ele não prender certas pessoas. Até uma das cenas que eu considero a mais impactante do quadrinho, assim. Uma das, né, atrás do morcego, assim, eu acho que eu considero a mais legal, que é a dele indo atrás de uma festa que teria de vários políticos, mafiosos, empresários de Gotham. E lá ele começa a fazer todo um plano em que ele apaga as luzes, taca uma fumaça, ele invade a festa. E nisso ele começa a fazer um discurso que, deixou todo mundo lá. Político, empresário, policial, comissário, todo mundo de... Todas essas pessoas dessas classes assim, de elite de Gotham, completamente cagadas. Todo mundo ficou com medo do caramba. Mas, cara, dá pra ver depois. E é muito legal, começa uma caçada depois dele faz isso. Começa uma caçada ao Batman e tem toda essa história mostrando ele sendo percebido e é muito bom. Depois começa a apresentar mais a Selina depois disso, porque ela começa a se inspirar no Batman. E a gente vê ela também se desenvolvendo com Mulher Gato, a relação do Batman com ela. Tudo é apresentado no quadrinho com maestria. Eu acho que deve ser alguma coisa do Frank Miller, né? Porque não é possível. Ele fez o Demolidor Homem Sem Medo também, uma pegada muito parecida com essa, de uma história para iniciar o personagem, né? Contando o início do personagem, foi muito bom. Ele fez isso com o Batman, também foi muito bom. Então deve ser um bagulho do Frank Miller mesmo. Tudo que ele posta é bom. Ah, nasceu para fazer isso. Impossível. Essa sem dúvida se tornou uma história obrigatória para toda a cultura do Batman. Seu surgimento, suas fraquezas, seus dilemas, tudo que o Batman tem tá dentro desse quadrinho basicamente. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu. Acho que eu nunca vou me acostumar com isso de falar com minha câmera.